Sejam muito bem-vindos ao Mazoncast, este que não é mais um podcast, não confundam as bolas, é o Mazoncast, o podcast feito para você, você que ama uma resenha, conexão, interação, com muita informação que só os nossos convidados podem trazer. Você pensou que ia falar de mim, né? Porque Timóteo, Tito, Bis, Brasa, Vitor, tem muita coisa para te oferecer, não. Mas os nossos convidados, juntamente com você, é o que estrelam, né? Estrelam o nosso canal e o Mazoncast está crescendo cada vez mais graças a você. E hoje estamos muito felizes mesmo, por estar recebendo aqui uma pessoa muito especial, muito polêmica. Na verdade, eu quero anunciar para vocês que o episódio de hoje é uma extraordinária, isso mesmo. Mas antes de falar quem é o nosso convidado de hoje, eu quero mandar um salve para os nossos patrocinadores. Mandar um salve lá para o Mandu, o melhor restaurante aqui de São Bernardo do Campo, que atende toda a grande São Paulo. Você que quer esfirra, você que quer pizza, você que quer alimento, açaí, tudo. Os caras têm tudo. Aqui em São Bernardo do Campo, tá aqui o link, né, o QR Code na tela para você fazer o seu pedido. E também o nosso mais novo patrocinador, a Anhanguera, que tem 3 polos aqui, tanto no Taboão e 2 em Diadema. Você que deseja se cursar, você que deseja ingressar numa carreira melhor para sua vida, entra aqui, acesse o contato da Anhanguera e cresça como pessoa cada vez mais. Tamo juntos. E hoje estamos aqui recebendo nada mais, nada menos que Everton Sodário. Seja muito bem-vindo, Sodário. Fala, Timóteo. Prazer imenso estar aqui com você, com a audiência sua aí. São Bernardo do Campo, fazia um bom tempo que eu não vinha pra cá. Cidadona, falei cidade pequena, né? Já tô surpreso com o tamanho dessa cidade. Se aqui você se perde, viu? Mas prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado. Cara, quero agradecer mais uma vez por sua presença aqui. Eu sei que a sua vida é extremamente corrida e você veio de passagem, conseguiu essa extraordinária aí, graças ao nosso amigo Lucas. E eu sou grato por isso. Eu quero dizer para você ficar muito à vontade. Muito à vontade. Eu já quero lançar a primeira pergunta, né? Cara, você foi o prefeito mais novo na história de São Paulo por Mirandópolis, é isso mesmo? Eu fui o prefeito mais novo da história da minha cidade. Eu assumi a prefeitura com 26 anos. O prefeito mais novo antes de mim tinha 35 anos. Então, até o ano passado eu era o prefeito mais novo de São Paulo. Até o final de 2020, desculpa. Que foi quando terminou aquele mandato que eu concluí no mandato passado. Esse ano tinha um prefeito mais novo que eu, que acho que ele tinha 21 anos. Mas até 2 anos, 1 ano e meio para 2 anos atrás, eu era o mais novo do estado. E estava entre os 10 mais novos do Brasil. Eu acho que os 10 mais novos do Brasil. Eu acho que era o 6º ou 7º mais novo. Cara, como foi ser prefeito tão novo, né? Principalmente interior. Desculpa se eu estiver sendo ignorante, me corrija. Imagino que o interior tenha muitas pessoas mais conservadoras, muita gente de idade e tal. E às vezes elas acabam olhando uma pessoa mais nova de forma diferente. Pô, muito novo, não sei se dá conta do recado. Como que foi isso na sua história, ingressar na política tão cedo? O pessoal me chamava de moleque na primeira eleição. Esse moleque. Cara, os caras mais velhos da cidade fizeram tanta coisa errada que a população preferiu arriscar a sorte com um moleque igual eu do que votar nesses mesmos caras. Né? E, cara, deu certo. Deu super certo. Porque quando você tá há muito tempo na política, quando você tem... não é só a idade, mas é o tempo que você tá ali exercendo aquele cargo e tal, você acaba criando muito mau costume. Né? Maus costumes. E quando você coloca uma pessoa mais jovem, ela naturalmente já não tem esses vícios que o pessoal da antiga tem. Então, deu certo, a população gostou bastante, mas para você ver o ponto que chegou. O pessoal preferia arriscar um cara igual eu, que tinha 26 anos, eu nunca tinha sido vereador, nunca tinha administrado... A sua família teve uma história nada. política, alguma coisa? Meu pai era servente de pedreiro e nas horas vagas peão de rodeio. Então não tenho ninguém na família na área política, eu sempre gostei, mas realmente o interior é muito conservador, só que ao mesmo tempo a população está tendo uma nova visão das coisas, porque muitas vezes você tem esse conservadorismo nos municípios que os caras só trocam o nome, mas sempre é o mesmo grupo, é aqueles caras velhos que estão lá fazendo a política muito mais para eles do que para o povo, e cara, Mirandópolis cansou disso aí. Então os caras arriscaram em mim,
graças a Deus aí deu certo. Que legal, cara, que legal. Bom, me responde uma coisa. A cidade de Mirandópolis tem quantos 30 moradores? mil. 30 mil. 30 mil. E votantes são? Tem 19 mil, mas não vota tudo isso. Vota Não 12, 13 mil. 12, 13 mil, né? Pô, como foi a campanha? Como foi esse processo aí? Você foi dificultoso? Foi Cara, difícil aconteceu chegar o lá? seguinte. Como é que foi? Aconteceu o seguinte, eu fui... eu sou cristão. Eu acho que Deus toma muitas vezes caminho que a gente não espera. Amém. Eu fui candidato a deputado em 2018, a deputado estadual. Eu gastei R$3.500. Eu tive quase Caramba. 13 mil votos. E eu consegui fazer campanha em 10 cidades. 3,5 pau. Com R$3.500. Tá? E não fiz caixa 2, não. Isso é o que eu Sim. realmente gastei de campanha. Sim. E eu perdi aquela eleição, passou em 2018, passou um ano. Em setembro de 2019, teve uma eleição suplementar na minha cidade. Porque a prefeita foi cassada e eu não tinha sido vereador, não tinha sido nada, mas eu tinha sido candidato. O povo me conheceu por aquela candidatura e eu resolvi tentar a sorte. Sair para candidato a prefeito. Cara, é muito difícil, porque na minha primeira eleição para prefeito eu gastei R$21 mil. Né? Um prefeito de uma cidadezinha pequena igual Mirandópolis, numa campanha, gasta 1 milhão, 2 milhões ou mais. Eu gastei R$20 mil, um pouquinho mais que isso. Cara, eu só fazia... A única coisa que eu gastava era combustível para ir nos lugares e material de campanha. Né? Contador, advogado que você precisa gastar. Eu trouxe uma proposta muito diferente de fazer política. Eu não quero comprar voto de ninguém. Eu não quero que ninguém vote em mim. Acontece muito isso, né? Não, no interior é muito. No interior é embaçado. No interior é demais. No interior é demais. Né? Inclusive no dia da eleição, na semana. Você tem ideia, na primeira e na segunda. Eu chegou no final de semana, eu tinha que ficar no final de semana da eleição, da sexta pro sábado. E do sábado pro domingo, eu ficava de um lado da cidade e o vice-prefeito do outro, porque o pessoal tava entregando cesta de madrugada. Nossa, velho. E ainda assim eu sabia que não ia mudar o resultado da eleição. Mas pra se Ou seja, comprando votos. Comprando votos. Tem lugares que eu Na sei, cara dura. um amigo meu me comentou que tem um prefeito dessa última eleição aí que deu R$150 para cada morador. É pouco, mas imagina em proporção. Cara, 150 pau, você vendeu um voto. E eu falo pior, a pessoa ela te dá esse dinheiro, ela tem que tirar esse dinheiro de algum lugar. E quando ela te dá, quando ela ganhar, ela vai precisar repor isso aí. Da onde que você acha que ela vai tirar? É só se fazer as contas. Ela tira do povo e dá pro povo. Tinha prefeito na minha cidade que o que ele gastava na campanha, ele não ia receber de salário nos 4 anos de mandato. Tem alguma coisa errada nisso. Absurdo. Tem alguma coisa errada. Né? É igual eu falo, agora eu tô pré-candidato a deputado. Cara, o salário de um deputado é 20 e poucos mil reais. Não tem como eu gastar milhões na campanha se eu não vou receber isso de subsídio de salário quando eu assumir como deputado. Então, se o cara tá gastando mais do que ele vai ganhar, a não ser que ele seja um milionário que realmente só quer ser pra fazer alguma coisa diferente e tal, tirando isso, cara, Não tem jeito. o Alguma cara coisa tá de vai errado. ter que pegar alguma coisa na hora que ele entrar. E acontece muito, Soldari. É o que mais acontece. Na verdade, eu sou uma exceção. A regra é diferente. Engraçado, né? É o poste mijando no cachorro. É uma inversão de valores na política. E o duro é a gente, como cidadão, como pessoa votante, aceitar isso e às vezes compactuar. Mas a população, você falou tudo. Primeiro, nós temos uma população omissa. Você vê o que aconteceu na pandemia. Prefeito de uma cidadezinha igual, com 5 mil habitantes, ele fazia um decreto lá e proibia todo mundo sair de casa. Proibia o pessoal de trabalhar, proibia a loja de abrir, e todo mundo ficou quieto. O pessoal brigava em rede social. Agora ninguém... Não, vamos fazer desobediência civil, eu não vou cumprir ordem legal. Eu vou trabalhar. Isso aí a população não fez. Você vê, cara. Então, primeiro tem essa omissão muito grande da população. E segundo, você tem uma parte que ainda é conivente com isso e muitas vezes se apropria disso. Por benefício próprio. Por benefício de fato. próprio. Caramba. Você vê, esse ano, uma coisa que ninguém conta. Esse ano eleitoral, a partir de janeiro de 2022, isso vai acontecer de novo em 2024, depois em 2026, todo ano eleitoral, principalmente nas eleições no cenário nacional e estadual, é a maior geração de emprego que acontece no Brasil. Todos os anos eleitorais acontece. Está acontecendo agora em 2022. Mas isso ninguém conta. Tem cara, e não é um, não é dois, não é três. Muitos caras que hoje são candidatos a deputado,
ou candidato a governador, tal, especialmente deputado. Os caras têm em toda a cidade, eles têm lá 1, 2, 3, 10 pessoas que eles estão pagando fielmente lá 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 reais todos os meses, até chegar a eleição. E isso não pode ser feito. Isso não, porque é coisa que não é declarada e não é permitido pela Justiça Eleitoral. Então é tudo feito por fora e depois o cara, quando ele entra, ele vai repor esse dinheiro e provavelmente vai repor muito mais. Então, ano eleitoral no Brasil é a maior geração de emprego que acontece a cada 2 anos. Em todos os aspectos. Desde o cara que entrega o panfleto ao cara que é beneficiado com grandes salários. Mas esse que ainda entrega o panfleto... É um emprego. Também é emprego normal. E tal, mas ainda é dentro da legal, lei e tal. Legal. Mas o pior é esses que estão recebendo, não é para entregar panfleto. Entendi. Estão recebendo é para fazer campanha por fora e garantir voto para os caras. Ah, eu vou te dar aí todo mês 5 mil reais. Aí o cara faz o seguinte, 2.000, ele 2.500, metade disso ele pega para dar para outras pessoas, dá 50 para um, dá 100 para outro, para votar no cara, e o resto ele pega pro bolso dele. Cara, que besteira, velho. Então, o ano que mais se gera emprego a cada 2 anos é o... E você, cara, tão novo, foi eleito com 26 anos. Claro que Mirandópolis tem uma história e, já, como você disse, já vinha com um conceito político, um comportamento político. Então você é um cara bem radical. Então você veio quebrando a banca, veio fora da curva. Como é que foi lidar com isso, velho? Eu sou fora do sistema. Eu sou fora do sistema. Eu sou um cara... Eu digo que eu sou um ponto fora da curva. Né? Eu sempre dizia que eu queria fazer uma política diferente. Eu sempre dizia que eu era diferente. Mas você entrou na política com uma paixão? Não, como vocação, cara, como profissão? Eu sempre gostei de política. Eu mudei para São Paulo, eu comecei a advogar e mudei para a capital. Mas eu não mudei para cá. Você é formado em Direito, advogado. Sou formado em Direito, advogado, legal, sou bacharel e advogado. E quando eu mudei para cá, eu falei para minha família que eu ia mudar para advogado. Eu não mudei para advogado, eu mudei para que eu queria fazer protesto lá na Paulista. Era na época da Dilma, que a Dilma tava caindo. Certo. Eu mudei porque eu queria fazer protesto, eu queria vir para política, eu queria... Né? Caramba, e foi uma paixão aí que mesmo, uma vocação. Cara, eu sempre gostei. Pra você ter ideia, eu fiz 16 anos, no dia seguinte eu fui tirar o título de eleitor. Que eu era louco, tava louco pra votar. Queria votar, eu quero votar. Doido pra votar. Acho que foi a minha primeira eleição, inclusive votei no Alckmin. Que hoje se arrependeu? É vice do Lula. Pô! Eu fiz campanha. Se arrependeu? Eu fiz campanha pro Dória, pô. Você fez campanha pro Dória? Eu fiz campanha pro Dória. Calma aí, nós vamos falar esse nome, nós vamos citar esse nome já. Porque o Brasil conhece a sua história. Teve uma tretinha com você que tá nos assistindo aí. Fica até o final, porque nós vamos falar desse acontecimento. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi seus feitos como prefeito? Conseguiu nesse tempo fazer algumas realizações? Quais foram os seus desafios? Fala pra gente um pouco. Cara, eu vou te falar uma coisa. Quando você tá fora da administração pública, você tem uma realidade muito diferente do que realmente é. Você acha que você vai ser prefeito, por exemplo, e você vai resolver todos os problemas do mundo. Aí quando você assume a prefeitura, a população ela não sabe disso, mas você tem 50% quase do teu orçamento é para pagar funcionário. Então 50% de tudo que a prefeitura arrecada é para pagar. Estamos falando de uma cidade de 30 mil, que não são todos que pagam impostos ali efetivamente. Não, sim, a engrenagem... mas vamos lá, 50% é funcionário, 25% é para saúde. Putz, o mínimo é 15. O mínimo é 15. Mirandópolis é uma cidade que gasta pouco com a saúde, porque nós temos hospital estadual, então a gente gasta muito menos que outras cidades. A gente gasta 25%. E mais 25% é educação. Então, vai dar lá 47, no caso em Mirandópolis eu gastava 47 com o pessoal. Redondo. Tá. 25 educação. 25 saúde. Sobrava 3% do meu orçamento para fazer obra, para investir na cultura. Você tem ideia de valor? Os 3% são quanto? Cara, valor mais ou menos. O orçamento anual, isso eu tô falando de recurso próprio. Tá. O orçamento anual de Mirandópolis, nós fechamos 2022, 21, com 88 milhões de arrecadação. Uau. Então, dessa arrecadação, desse valor, 50% é funcionário, pouco, cara, quase 50%. É difícil, então, você desafiador. É muito amarrado. Você tem muita limitação para fazer alguma coisa. Mas, cara, eu peguei a cidade fudida, desculpa o termo. Sim. Fudida. Sim. Eu peguei a cidade com a prefeitura interditada, rodoviária interditada, praça central com uma reforma inacabada, 5 meses de dívida, a prefeitura era inadimplente, médico há 3 meses sem salário.
Pô, Obras, a cidade toda esburacada. Bairro rural, até hoje, porque isso aí é uma coisa... desde que a cidade começou, a gente tem 4 bairros afastados da cidade. Mirandópolis, pra você ter ideia, ela é a 53ª maior em área territorial do estado de São Paulo. Então ela é muito grande de território. De uma ponta até a outra da cidade dá quase 70 quilômetros. Para você ir de uma ponta até a outra. E nesses pedaços, você tem bairro que não tem esgoto tratado, para você ter ideia. Isso não é nem século XX, isso é coisa do século XIX. E então, o que eu fiz? Eu arrumei a casa. Eu fiz reforma, chegou reformei. com os 2 pés na porta. Eu torei o pau. Busquei muito dinheiro, coloquei mais de 5 milhões aí em recurso de Brasília e aqui de São Paulo na conta da prefeitura em 2 anos e meio. E paguei. Médico que estava entrando em greve. Poxa. Hoje... Cara, deixar médico com 3 meses sem salário é embaçado. Cara, cidade, e você imagina, cara. Eu assumi a prefeitura na sexta-feira. Na segunda era feriado. Que era 28 de outubro, dia do funcionário público. Na terça-feira os médicos iam entrar em greve. No meu primeiro dia útil de mandato... Presentão. Eu ia ter um primeiro dia mega útil aí, presente, sem médico. já um BOzão pra Você resolver. imagina. Se não era eu sentar com os médicos, a secretária de saúde, conversar, ó, eu vou pagar vocês e tal. E fiz. Boa. E regularizei. Agora é o que eu digo. Mirandópolis é um caso que é a regra das outras cidades. Qualquer cidadezinha pequena tá desse jeito. É má gestão, é má administração, é corrupção. Mirandópolis é uma entre tantas. Entre quase a todas. maioria dessas cidades do interior sofrem essas Praticamente mesmas coisas. todas. Praticamente e todas. E o governo federal não assiste, cara? Cara, na pessoa dos governadores, é muito na difícil. Pessoa, é complicado. Se você não mudar, o que precisa ser mudado no Brasil, você precisa reformar a estrutura federativa no Brasil. Tá. Qual que é o problema? Vou te dar um exemplo. O que acontece com o município pequeno? Ele tem seu recurso próprio de arrecadação, que é o IPTU, por exemplo. Então, todo IPTU já entra direto para a prefeitura. Só que a maioria dos impostos que o município recebe, ele sai do município, vem para São Paulo, ou sai do município e vai para Brasília, e depois ele é repassado parte disso aí de volta para o município. Caramba. Via ICMS ou via FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Perfeito. ICM, que a gente fala, é o estadual. FPM é o federal. Então, o prefeito, ele fica lá esperando o dia que o governador vai ser bonzinho, que o presidente vai ser bonzinho, e fazer o repasse para ele. Até não fazer o repasse... Por lei, é o normal, né? É o normal, é mas normal. até não pagar... O cara não consegue fazer nada. Ele tem que ficar esperando, né? E aí, além disso... E se o governador não gosta de você? Esses recursos, eles não podem barrar. Não tem como esses barrar. Não. Porque tem coisas Só na que política outros assim, né? recursos, quando eu tava batendo no Dória, eu já não tinha mais, tipo assim, benefício de outras coisas. O que não tinha podia nada. tomar, ele tomava. O que podia Rompia. não dar, ele não me dava. Certo. Ele dava o que era a obrigação dele fazer. Mas voltando nesse ponto, para concluir, o que precisa ser feito no Brasil é mudar o pacto federativo. É você fazer uma reformulação, você entender que a política ela não se faz em Brasília, a política ela se faz no município. A política ela não se faz aqui no Palácio dos Bandeirantes. Ela é feita dentro das cidades. Porque é na cidade que a população vive. Cada cidade tem um pacto. Ou não? O pacto federativo. Não, esse pacto federativo é o pacto com o qual. É o modus operandi com o qual o Brasil ele roda. Perfeito, né? É a engrenagem. Então o que acontece? É tudo muito centralizado em Brasília e uma outra parte no governo estadual. E o município, ele fica dependente exclusivamente da federação, da União e do Estado. O que eu defendo é que você precisa começar a dar mais autonomia para o município, inclusive na questão legislativa. Porque o prefeito ele tem muita limitação naquilo que ele pode legislar. Então, a maioria das coisas, ele não pode legislar. É só Brasília ou a Seria leste. errado dizer que esse é um conceito, até mesmo praticado por alguns países da Europa, um conceito mais liberal nesse aspecto? Sim. Então, você é um cara liberal nesse aspecto. Não, eu sou liberal. Economicamente, eu sou 100% Economicamente. liberal. Até detém o poder ali do que está em alto e repassa, distribui, né? Exato. Equilibra esse ponto. Eu não preciso nem mencionar o quê? Que São Paulo perde muito. Por exemplo, São Paulo é o estado que mais arrecada, mas não é o estado, são os municípios, são as cidades, São Bernardo do Campo, Mirandópolis, aquela, são as cidades que geram receita. Certo. E essas cidades, ao mesmo tempo,
elas repassam esses recursos para o governo e acabam tendo muito desse dinheiro indo para outros estados e recebem muito pouco daquilo que elas repassam. Então, o Pacto Federativo é o modus operandi com o qual o Brasil funciona. E hoje é tudo muito centralizado em Brasília, principalmente, e depois nos governos estaduais. Isso é um perigo, né, cara? Não, isso é péssimo. Isso é péssimo porque o prefeito ele precisa ficar saindo toda semana lá do interior para vir para São Paulo, para ir uma vez por mês para Brasília, para ficar pedindo dinheiro. Ele precisa, para recapear, tapar um buraco, para recapear uma rua. Se o cara não receber um recurso do deputado, o cara não consegue. E não era para ser assim. É constrangedor para mim, como prefeito. Eu ainda tenho a sorte de ter alguns amigos que são deputados. Mas é constrangedor para um prefeito ter que ficar vindo, parece que você está pedindo esmola. Aqui na Lesp ou lá em Brasília. Brasília você é revistado, você, sabe, é umas coisas assim absurdas. Caramba, e você sai da tua cidade, eu no caso lá era quase 1.000 quilômetros para chegar para Brasília, viajava um dia inteiro, dirigindo, eu não levava nem motorista, para chegar lá, ficar batendo de porta em porta de deputado, não conseguir muitas vezes nada, e ainda ter que ser revistado, isso e aquilo, sendo que você poderia estar na tua cidade resolvendo os problemas dela. Então, enquanto você não mudar isso aí, você deixar... Eu defendo muito aquela máxima de mais Brasil, menos Brasília, né? Sim. Então, enquanto você não mudar muito disso aí, cara, vai continuar... Mas é possível mudar esse pacto? Quem tem essa autonomia? Cara, deputado, você precisa reformular... O presidente Bolsonaro, ele começou a fazer algumas coisas, inclusive tem agora a reforma tributária, que está tentando se aprovar, que já é um começo, mas ainda falta muito. Né? Você precisa mudar essa questão de arrecadação, de repasse para o município, que é o que muitas vezes a população não entende, mas é o que ferra com todo prefeito. E aí, acumulado a isso, você tem má gestão, má administração, corrupção, você tem muito cara que está lá só para... ele vai ajudar a população, mas ele também vai ajudar o bolso dele. Então ele não vai ter uma prioridade, ele vai ter duas. E aí, cara, não dá certo. Caramba. Bom, não misturando alho com bugalho, mas você também é bolsonarista, né? Você sempre defendeu, sempre esteve a favor com o Bolsonaro. Como é que foi sua trajetória nesse aspecto aí? Eu sou bolsonarista desde 2015. Desde 2015? 2015 eu já acompanhava o Bolsonaro e sempre gostei das ideias dele. No dia que a Dilma caiu aqui na Paulista, que teve o impeachment dela lá na Câmara, eu estava assistindo na Paulista e a hora que o Bolsonaro foi votar, ninguém ainda conhecia muito ele. Cara, eu pulava igual doido. Eu era um dos únicos lá que tava... Bolsonaro, eu já gritava. Caramba. Bolsonaro presidente desde aquela época. Eu digo o seguinte, enquanto o Bolsonaro representar aquilo que eu acredito, eu vou continuar defendendo o Bolsonaro. E nesse ano a gente tem uma situação ainda pior. A gente está aqui em São Bernardo, que é até uma cidade muito simbólica para isso aí, né? Mas a gente tem só duas opções. O pessoal fala aí terceira via. Cara, terceira via é falácia, é mentira. Não existe nem vai existir terceira via. Brincando? Essa é a sua opinião? Não existe. A eleição já está definida. Ou é Lula ou é Bolsonaro. E aí o que eu falo para todo mundo você tem que comparar. Você tem que comparar. Compara o Brasil de hoje com o Brasil da época do Lula. Compara a administração hoje com a administração na época do Lula. Compara as empresas públicas hoje com as empresas públicas na época do Lula. Aí eu falo para todo mundo, nós vivemos uma pandemia. Nós vivemos uma pandemia de 2 anos. Vocês imaginem, e hoje chamam o Bolsonaro de genocida porque ele defendeu a liberdade da população. Eu fui multado em 40 mil porque eu defendi a liberdade da minha população trabalhar, por exemplo. Vocês imaginam se o Haddad tivesse ganhado e fosse essa pandemia? Nós íamos estar igual a Argentina. A Argentina teve o maior lockdown do mundo. Não foi da região, foi do mundo. Vocês imaginam se o Lula ganha e no ano que vem uma outra pandemia aqui? Acabou com a economia, né, velho? Não, você imagina. Se fosse 2 anos o Lula presidente ou o Haddad, nós teríamos ficado 2 anos trancados dentro de casa. Igual os argentinos ficaram lá quase que 1 ano. Então, cara, é muito óbvio na minha visão. E aí você... Dário, mas pra gente, vou falar assim, eu vou me colocar na posição de espectador ali, de população, que recebe informações midiáticas e tudo mais. Cara, a gente é muito refém da mídia. Sim. Isso é um fato. A mídia ela tem um poder
surreal de manipular, de transformar, de construir ideias ideológicas e tudo mais. Agora imagine você, tá lá, passando dificuldade num momento difícil. Cara, aí você tem uma ideia, você vê o governador tem uma posição, o presidente da república tem uma posição, um escopo da política tem uma outra posição. E aí você recebe da mídia vários viés ali de posições. Aí você fala, pô, ou fica em casa ou não fica em casa. Eles estão certo ou errado? Essa vacina é boa, essa vacina é ruim? É da China? Cara, o problema, não sei se é mundial isso, mas o que a gente, vamos falar da nossa terra, do nosso canto, da nossa casa, o Brasil ele sofre muito com a relatividade de tudo. No que acreditar. Né? Então é muito difícil isso, cara. Cara, aí você falou, mas é duas coisas. Talvez até três. Primeiro, vamos dar o exemplo de São Paulo. Tá. São Paulo você teve um governador que, hora que deu a pandemia, ele viu a oportunidade de fazer oposição ao Bolsonaro, ao presidente, para tentar se colocar como candidato a presidente da República. Aproveitar. Então, assim, ele quis aproveitar da situação. Então, se o Bolsonaro falasse A, ele ia falar B. Se o Bolsonaro quisesse fechar tudo, ele ia querer abrir. Então, a primeira coisa, São Paulo é isso. Calma aí. Esse que é o problema, para você fazer a segunda coisa. O problema é isso que a gente sofre. Não vou usar esse termo. É o termo, a politicagem. Porque politicagem não é ruim também em alguns aspectos. Você tem que agir politicamente falando. Mas essa politicagem, o cara, ele é pragmático. Porque ele não escolhe a verdade. Ele escolhe o que vende, o que vai trazer benefício pessoal. Isso, sem se preocupar com o que a população evidentemente precisa, eu digo para todo mundo. Você tem... A política ela tem que ser feita. Mas você tem muita... política sendo feita de forma errada, ruim. Eu vou te falar uma coisa que talvez as pessoas não saibam. Quem fechou isso foi garantido pelo STF. Né? Quem prendeu todo mundo aqui em São Paulo em casa foi o governador. Quem proibiu empresas de abrir e trabalhar, e quando eu falo de empresa de abrir, eu não estou falando para se enriquecer, não. Eu estou dizendo para vender ou para as pessoas comprarem o básico, para sua subsistência. Foi o governador. Eu recebi, por exemplo, como prefeito, o prefeito de uma cidade de 30 mil habitantes, eu recebi do governo do estado um investimento de recursos para a Covid de R$169 mil em toda a pandemia. Em 2 anos. Você não paga nem uma agulha. Eu te dou os números. 169 mil. Eu recebi do governo federal, do cara que todo mundo chama de genocida, eu recebi nesse mesmo período R$1.699.000. Toma, prefeito, isso aqui é para você gastar só para Covid. 10 vezes mais que o governo do estado de São Paulo. 10 vezes mais. Além disso, eu ganhei do governo federal 10 respiradores. Dava quase R$500 mil. Eu tenho um hospital estadual lá na minha cidade, que na época tinha acho que 12 leitos, os caras aumentou para 18. Aumentou, fez um puta de um aumento de leitos. Aumentou 6. E aí quando eu ganhei esses respiradores, eu não tenho estrutura no município para utilizar. Eu doei pro estado, pro governo do estado, para instalar lá no hospital. A resposta que eu tive, prefeito, muito obrigado, a gente não quer. A gente não vai aumentar mais leito na tua cidade porque já tem leito suficiente. Mas ainda assim, naquele período, eu tinha que trancar todo mundo em casa, porque se o povo saísse, ia todo mundo morrer, ia precisar de leito, de respirador, isso e aquilo. Aí quando o presidente dá respirador, o governador não quer. Então, foi isso que foi feito no Brasil em todo esse período. Parece um jogo de time de futebol, e vou te falar o pior. O Dória fala que ele é o pai da vacina, na época o pai da Coronavac. Cara, quem comprou vacina foi o presidente. O Dória não mandou uma vacina pra ninguém. Mas mas por que ele dizia isso? Ele foi na China... O Instituto Butantan, que tem a sua ligação com o Estado, ele foi quem assumiu a questão da Coronavac, fez uma parceria com a China para produzir a Coronavac no Brasil. Nesse mesmo período, o presidente já estava negociando pelo menos 2, chegou até a tentar a negociação de uma outra vacina americana, acho que da Moderna, certo, mas não saiu, não deu muito certo. Estava negociando aquela AstraZeneca e estava fazendo a negociação com a Pfizer. Aí o pessoal chama o Bolsonaro de genocida porque ele não comprou vacina em 2020, ele só foi comprar no ano seguinte. Cara, se ele tivesse comprado a vacina quando ofereceram, do jeito que ofereceram, ele teria sido preso. Quem assume um cargo público
Só quem assume um cargo público sabe das responsabilidades que tem. Você não pode fazer as coisas... demais, Olha, toma, ô presidente, compra aí, assina aqui. Só que é o seguinte, a vacina ela é assim. Se a pessoa morrer, a culpa não é nossa. Se a pessoa passar mal, a culpa não é nossa. Se a pessoa perder um braço, perder uma perna, a culpa não é nossa. Aí a culpa é de vocês, tá bom? Assina esse termo aqui, paga esse valor pra gente e talvez daqui tanto tempo a gente te entregue a vacina. E pague antecipado. Era isso que queriam que o Bolsonaro fizesse. Se o Bolsonaro tivesse feito isso, a discussão que teria sido feita não era se ele era genocida ou não. Se ele tinha que ser empichado e afastado ou se ele tinha que ser empichado e preso. Era essa que ia ser a discussão. Então, independente do que o Bolsonaro fizesse, bicho pega, se independente do que o cara fizesse, o que ele fez? Aprovou alguma regularização no Congresso, viu toda a situação, aprovou no Congresso isso aí e pouco depois comprou a vacina e mandou para os municípios. E aí foi quando ele fez também essa parceria com o Instituto Butantan, né, que o Dória tentou assumir à frente, mas não tinha nada a ver com ele, apesar de ter essa ligação do governo do estado. Mas quem mandou vacina para os municípios foi o governo federal. Mas pensa comigo, esse aspecto. Eu sei que o Brasil é grande, né? Os estados, municípios, cidades locais, enfim. Você acha que esse dilema fique em casa, né? Esse decreto, os decretos para os comércios e tais, você acha que isso aí não deveria ter sido feito, não foi bom, só que ao mesmo tempo deveria ter sido analisado cada estado individualmente, cada contexto de cada cidade? Porque foi bom, se a gente analisar o fato de a gente não conhecer esse vírus, né? E por essa razão, a gente não entendeu o comportamento dele no organismo e entender a proliferação disso, pessoas morrendo, milhões e milhões de pessoas. Não foi importante ter esse decreto, na sua opinião? Vamos lá. Para que se dizia que a população tinha que ficar em casa lá em março de 2020? Você lembra? Bom, março foi o começo. Foi o começo. Certo? Não tinha sido ainda o decreto. Não, mas o primeiro decreto saiu em março. O primeiro decreto foi em março. Saiu já quase no final, mas foi em março. O que a gente dizia? O que o pessoal dizia que a gente ouvia? Olha, vocês têm que ficar em casa 15 dias, porque nós vamos estruturar leito. Porque vai precisar de leito. Boa. De UTI, de leito de enfermaria, e a gente não tem leito suficiente. Então, gente, fiquem em casa 15 dias pra gente fazer isso. Aqui né? Pra você não se contaminar, na correria, ou não contaminar alguém. Isso, porque se você contaminar agora, você vai pegar o vírus, nós não temos como te tratar, e você vai precisar de um leito de hospital, você não vai ter pra onde ir, porque vai ter um monte de gente lá já ocupando esse leito. E nisso passou 15 dias. Depois de 15 dias, fez outro decreto para ficar mais 15. E depois desses 15, mais 15. Chegou uma hora que já não tinha mais justificativa, porque já tinha dado tempo de fazer leito, já tinha dado tempo de fazer hospital de campanha, já tinha dado... Então não tinha mais sentido ficar em casa. Não dá pra gente acreditar que trabalhar, que ter a vida social não é essencial. Trabalho é essencial. Quem que fez todo mundo ficar em casa, inclusive? Que você citou aí já. A imprensa. A imprensa, tendenciosamente, quando eu defendi o pessoal e deixava a população trabalhar lá em Mirandópolis, eu era chamado de genocida. Porque eu sabia que o pessoal... Não pela cidade, mas pela mídia. Não, pela imprensa, pela mídia. Pela imprensa. Saiu em vários meios de comunicação. E eu era chamado de genocida. Aí eu pergunto pra você, qual foi o meio de imprensa que parou de trabalhar um dia? O Jornal Nacional teve todo dia o William Bonner lá no jornal fazendo, né? A Rede TV, ninguém parou. A Record, continuou, a né? Globo, o UOL, o Jornal, o Estadão, Folha de São Paulo, todo dia tava lá. Todo dia você ia pra cá, pra lá, você via repórter da Globo fazendo, mesmo que com máscara lá, mas fazendo a reportagem. Cara, pra esses caras falar pra gente ficar em casa é muito fácil. Pra imprensa, que nunca parou de trabalhar, falar pra todo mundo ficar em casa é muito fácil. Pro prefeito, pro governador, pro presidente, pro deputado. Cara, o cara é funcionário público, o cara recebe dinheiro público. Fico pensando nas pessoas. Fácil ficar em casa. Eu tive dificuldades pra caramba na pandemia. Pô, as dívidas chegaram. Sou comerciante. Então foi treta pra caramba. Agora imagine as pessoas que dependiam do salário. Eu vou te dar um dado. Né? Exato, eu vou te dar um dado. Cara, eu praticamente em momento nenhum fechei Mirandópolis. Tá, então vamos entrar nisso aí. Porque. Não, mas eu vou te dar um dado. Tá. Pra você entender o que eu quero falar desse assunto. Legal. Cara, Mirandópolis não teve
proporcionalmente, foi uma cidade que quase 100% da pandemia, a população conseguiu trabalhar. Teve tempo que a gente reduziu evento, que limitou, que proibiu, que controlou, mas assim, trabalho, comércio, o que eu pude fazer para deixar aberto eu fiz. Mirandópolis não teve proporcionalmente nenhum caso a mais que qualquer outra cidade. Cara, eu concordo com você. Entendo você perfeitamente, tá? E não sou a favor da perspectiva ideológica do governo em si. Mas, cara, você não acha que isso é um contexto que não pode... Da mesma maneira que os caras que falaram fique em casa têm que analisar cada cidade individualmente, esse dado seu de abrir os comércios e não ter problemas efetivos, também você não acha que deve ser analisado como um contexto da sua cidade? Dúvida, porque sem dúvida. Você não concorda que tem lugares que deveriam ter sido fechados? Grande São Paulo. Cara, e as pessoas que morreram, de certa forma? Você usa metrô? Cara... Não mais hoje. Por conta do meu trabalho. Quando eu morava aqui mas em São já Paulo... usei muito. Quando eu morava aqui em São Paulo, eu só andava de metrô. No meio da pandemia, eu vim aqui para São Paulo como prefeito. Eu vim de carro oficial, mas um dia lá eu falei, vou pegar o metrô aqui para ver como que tá. Eu entrei na estação da República. Importante esses feedbacks, né? E eu desci na estação da Paulista. Tá. Aquela estação que liga com a linha amarela. Eu parei em todas, salvo engano, em todas as outras que tinha no caminho. A coisa que eu mais procurei foi distanciamento e álcool em gel. Eu não achei em lugar nenhum. As pessoas coladas uma nas outras. Com a máscarazinha lá. Lotado, pô. Ônibus lotado. E lá em Mirandópolis, uma loja que trabalha 2 pessoas e entra um cliente por vez, não podia ficar aberto. Concordo completamente com você. Tinha que ser olhado caso a caso. Foi isso que eu defendi muito antes de começar essa briga com o governador. Da radicalização. Eu dizia, olha, quem conhece a realidade do município é o prefeito. O governo tem que dar suporte, tem que dar recurso. O que compete ao governo do estado, por exemplo? É a alta complexidade na saúde. Isso é governo do estado e governo federal. Então, se você hoje precisar, você está com dor de cabeça, você ir aqui no postinho, isso é o prefeito que tem que se responsabilizar. É manter o postinho, manter uma UPA, manter... Aí é o prefeito. Tá. Mas se você precisar de uma UTI, cara, não é mais o prefeito. É o governador. Então o que devia ser feito? Vamos mandar recursos para os municípios. Vamos estruturar leito de UTI, leito de alta complexidade. Vamos contratar mais médico, mais prefeitos. Vamos chamar os prefeitos para entender o contexto de cada região. O Dória nunca fez uma reunião com os prefeitos do interior do estado durante a pandemia. O Dória vai pro interior? Ele ficou mais de um ano sem ir pro interior, aqui em São Paulo, no meio da pandemia. Ele foi pro interior em 2021, praticamente. E aí, quando a gente brigava, batia, governador, a gente precisa ser ouvido. Aí ele chamou 10 prefeitos das maiores cidades do estado, que não tem nada a ver. Como que você vai comparar uma Ribeirão Preto com Mirandópolis? Como que você vai chamar 10 se você tem 645 cidades? Então ele chamou 10 prefeitos para tentar fazer um passar pano, né? Nos demais. Você, como prefeito, já conseguiu falar com o Dória? Nunca. Mas já tentou? A gente só viu o Dória em evento. O Dória ele não atende prefeito, ele nunca atendeu o prefeito. O Dória ele era um cara que... Ele não atende o prefeito? Ele nunca atendeu, nunca. O Dória nunca atendeu um prefeito. O Alckmin, por exemplo, ele tem 1001 defeitos. Pilantra, vagabundo, merendeiro, desviou dinheiro da merenda. Mas o Alckmin, ele atendia todos os prefeitos. O Alckmin, ele atendia o prefeito, sentava na frente dele. Tô falando isso porque eu conheço muitos prefeitos que foram prefeitos na época dele. O Dória, ele nunca recebeu um prefeito no gabinete. Então, foi esse ego, esse modus operandi de fazer política, que foi o que ferrou com tudo. Como que você vai aplicar a mesma coisa para Mirandópolis que você está aplicando para São Paulo? Vamos voltar um pouco. Você ficou conhecido, já era conhecido, né, por todos os trabalhos que você realizava lá em Mirandópolis, mas algo bombou na mídia, que foi a briga que você teve com o Dória. Então a gente está falando do seu mandato como prefeito, e essa briga começou então na pandemia, correto? Foi. Até então você já chegou a apoiar o Dória, Apoiei, eu votei nesse cara. Você votou nele? É.
Certo. Eu até uso... certo. Até minhas calças hoje estão mais apertadas, acho que hoje eu entendo o motivo. E aí, mas fala pro nosso pessoal. Eu só nossa usava galera. calça larga. Hoje Você usava calça larga? Hoje eu tô usando Começou a aprender. Rapaz, o que tá acontecendo? Eu acho que agora eu entendi. Eu apertei 45 em 2018. Pô, aprendeu uma coisa também. Trabalhar moda, slim, pô. Cara, fala pra gente, detalhadamente, pra quem não conhece o acontecido. Como foi a sua briga que bombou no Brasil inteiro, né? Todo mundo ficou sabendo disso aí. E como começou esse trem aí com Dória, velho? Cara, fala pra nós aí. Quando começou essa porra desse vírus chinês aí, eu saí de ambulância da cidade, eu mandei fechar tudo. Fechei até antes do governador. Porque eu tava assustado. Tá. Mandei fechar tudo e saí de ambulância na cidade com o microfone, mandando todo mundo ficar em casa. Cara. Eu fiz isso. Virei meme depois, inclusive. Você virou meme? Mas, cara, foi passando os dias, a gente foi vendo que não acontecia nada. Ó, gente, é o primeiro prefeito de Mirandópolis, é o primeiro prefeito das cidades do interior a ter TikTok também, né? A ter TikTok. A ter TikTok. Fazer dancinha. Fazer dancinha. Eu gosto, eu gosto. A ter Tinder, eu tenho Tinder também. Você tem Tinder? Tem Tinder, pô. Pô, cara, Tenho. Aí, galera, aí, ó, tem Tinder, hein? Eu sou um cara eclético. Eu sou um cara... Mas pode continuar. Eu sabia que era verdade vestir vermelho. Olha só, essa coisa aí comigo não tem não, pô. Ô, tá ok aí, ó, tá tem ok? Tinder aí, ó. Olha só que eu tô com 3,8 aqui, pô. Esse- Olha só ele, ok? Esse negócio aí de Tinder aí, ó, Pô. tá, eu sou... Essa porra aí, ó, tá ok, eu falei que eu não queria vir pra São Bernardo aí não, que os caras me trouxeram aí. Eu cheguei aqui... companheiro, você respeita Eu a minha cheguei cidade, aqui, companheiro. eu entrei na cidade, tinha um baita do outdoor do Lula lá. Falei, ô, porra. Ô, São Bernardo gosta de bandido, hein, pô. Mas a foto dele é bonita, Pô, né? faz isso não, pô. A foto do Lula é bonita, né? Cara, não dá, a foto dele não dá. Mas vamos prosseguir. Eu já fui no prédio dele aqui um dia xingar ele. foi lá, pô? Ele tava lá em cima. Fui eu e o Alexandre Frota. Na época que o Frota era do lado do bem da força. Sim. Cara, Calma aí, vamos botar o Frota era do lado do... O que aconteceu com o Frota? ele era do lado do bem. Lado do bem. É. O que aconteceu com o Frota, velho? Cara, Calma aí, galera. Você tá ninguém assistindo, a gente vai sabe. voltar no assunto. A gente vai voltar no Eu assunto. fazia fica programa de tranquilo. rádio com o Frota. Cara, ninguém sabe a louca que deu no Frota. Porque ele era um apoiador exímio, né? Ele não é um cara, ele sempre foi um cara comigo, pelo menos, um cara que era fantástico, tinha um bom coração. Ele era muito amigo do Bolsonaro, ele tinha amizade Tá. com o Marco Feliciano, com o Eduardo Bolsonaro, Certo. com a base bolsonarista, tinha muita amizade. Mas não sei que louca que deu, né? Sei lá, que entrou lá em Brasília, teve outras propostas e, cara, virou Mudou. a casaca. Brasília é uma caixinha de surpresa. Ele, Joyce Hasselman, eu tinha muita amizade com ela. Mas depois do que eles fizeram com o Bolsonaro, não quero nem graça mais. Caramba, velho. Mas voltando na questão. A briga do Dória. Cara, e aí foi passando os dias, 15 dias, tal, uma semana, 10 dias, tal, e a gente não via nada acontecendo. A gente via as pessoas batendo todo dia na prefeitura que tava passando fome, que tinha funcionário para pagar e não tinha dinheiro. A gente via as pessoas proibidas de cortar o cabelo, gente. Enquanto isso, o governador tava com o cabelinho dele bonitinho. É. Como que você quer criar? E depois se criou lá a ideia de que você podia ir na casa da pessoa fazer delivery de corte de cabelo. Olha o absurdo que se chegou. Sim. E aí a gente foi vendo isso e não tinha nenhuma resposta. A gente tentava falar com o governo, falar com o secretário. E a única coisa que a gente ouvia era não é para fazer nada, é para ficar quieto. Cara, eu não aguentei. Aí foi quando eu... Você soltei. buscou resposta, você tentou buscar uma solução. Cara, a gente tentou de todas as formas. Não conseguiu entrar em contato. Eu só fui ouvido na hora que eu soltei o primeiro decreto, que aí saiu na imprensa. Prefeito contraria o Dória e manda abrir comércio. Saiu isso aí na imprensa, viralizou isso aí. Aí eu recebi uma ligação do secretário de Estado, o braço direito do Dória, que é o Vignoli. Aí ele me ligou. Prefeito, revoga esse decreto aí, porque senão você vai ter problema. Te ameaçou. Me ligou pra me ameaçar. O cara te ameaçou. E aí, quando ele viu que eu não ia revogar, o cara botou o MP no meu rabo. Desculpa o termo rabo, mas essa é a verdade. Se você não revogar o decreto, o MP vai te complicar. Então, olha o nível que se chegou. Então, a gente só fui ouvido quando eu contrariei o cara. Só que o ego deles é muito maior, então eles não aceitaram. Então, foi feita muita
se politizou muito essa pandemia, que é uma coisa que não deveria ser Uma politizada. politização polarizada. E você politizar a saúde, politizar a vida. Cara, eu não sou um maluco de achar que não tem vírus. Eu peguei essa porcaria. Peguei esse ano. Depois vocês cortam pra não desmonetizar, hein? Bota o vírus da China. O vírus chinês. Mas o vírus chinês não desmonetiza, não? Vírus não, vírus chinês não. Desmonetiza? Dá uma desmonetizada aí. Então, eu peguei esse negócio aí. Falar, depois nós corta. Cara, eu peguei esse negócio aí agora nesse ano. Então, assim, eu sei que existe essa porcaria aí, eu sei como que é e tal. Mas, cara, eu era o prefeito da cidade. Eu conhecia a realidade do meu município. Eu não sou um irresponsável. Eu não sou um cara o prefeito ele não vai abrir tudo, eu quero que todo mundo se foda e que se vire aí. Eu até te perguntei, né? Falei, Sudário, é fácil ser prefeito de uma cidade pequena? Não, né? E pergunto aqui, é fácil ser prefeito de uma cidade pequena? Cara, é mais difícil você ser prefeito de Mirandópolis do que você ser prefeito de São Paulo. O prefeito de uma cidade maior, ninguém tem acesso a ele. Você tem dificuldade, provavelmente você não consegue acessar nem um secretário aqui de São Bernardo. Você vai falar com o assessor do assessor que... Você entendeu? Você tem Mirandópolis, não. Mirandópolis, a população quer falar com o prefeito. Se o prefeito não atender, ela fica lá na porta da prefeitura esperando o prefeito sair. Você vai ter que sair da prefeitura uma hora. E você não tem saída privada. É uma cidade pequena, então os caras batem na sua porta. E se você não atender lá, ele vai na tua casa. Ele vai na tua casa. Você entendeu? Caramba, cara. Então nessa situação que você ficou ali... As pessoas iam no dia inteiro. Ia lá no gabinete, ia na minha casa, me parava na rua. Você tá no mercado, Seco. Você acha que essa foi a maior dificuldade sua como prefeito? E a cidade de Mirandópolis, na sua gestão, qual foi o maior desafio dela nesse contexto? Foi o acontecido do vírus? Cara, é uma coisa que ninguém conhecia. Então, no começo, ficou todo mundo assustado. Eu tinha assumido a prefeitura fazia 5 meses, antes da pandemia. Então, foi tudo muito novo pra mim. E, de repente, eu falo que eu tava me sentindo o Nicolás Maduro. Fechando toda a cidade. Eu falava assim, cara, tô me sentindo... Detentor da Eu tô me sentindo o Nicolás Maduro aqui, fazendo um decreto pra fechar tudo. Mano, proibir todo mundo de abrir. Cara. Mas foi uma situação que passou um tempo. Eu não julgo pelos primeiros dias as decisões que foram tomadas, porque ninguém sabia o que porra era essa. Positivo. Mas a partir até então você saiu pedindo pra galera ficar. Pra ficar em casa. Perfeito. Só que até então, que se chegou num ponto de se conhecer o que a gente estava enfrentando e de se saber que nós íamos ter que arcar com duas coisas. Com a pandemia da saúde e a pandemia da falta de emprego. Da pandemia da economia e ao colapso. Então a gente ia ter que lidar com essas duas coisas. E mesmo assim... Você deixou essa aqui totalmente de lado e focou nessa aqui. É claro, mas se você não tiver vivo, você não existe dinheiro, não existe emprego. É claro. Só que se você não tiver emprego, você não consegue ficar vivo. O Estado, para te dar uma cesta básica, ele depende de imposto. O imposto para o Estado receber depende de você trabalhar e comprar. É uma engrenagem, é uma cadeia. Exato. As pessoas elas precisam trabalhar. E vou te falar mais. Foi um dos períodos onde as pessoas mais entraram em depressão. Eu via prefeito, inclusive de cidade vizinha da minha, que o cara botou aquelas faixinhas amarelas em volta de praça. A população não podia sair para caminhar. Você tinha que ficar meses em casa, sem sair para fazer nada. Teve um maluco lá no interior que proibiu... No interior não podia nem andar. Os caras fechavam a praça. Os caras fechavam a pista de caminhada, bosque. Ah, sim, isso aconteceu aqui também. Não, mas é absurdo. Isso é absurdo. As pessoas tinham que ficar em casa, única e exclusivamente em casa, era proibida de visitar familiar, era proibida de trabalhar. Pra ir no mercado... Sem máscara, tomava multa. Tomava multa. Uma época que tomava sem multa, né? Pra você ir no mercado, era uma pessoa só e tinha lugar que você tinha que ir pelo final do seu CPF. Aí você podia ir nesse dia, no outro dia você não podia. E você só podia ir lá comprar produto essencial. O dia que a fiscal foi lá, a fiscal do Dória foi lá em Mirandópolis, ela foi numa adega, aí ela olhou pro cara da adega na minha frente, falou, ó, ali aquelas bebidas, você tem que colocar uma faixa amarela ali, ó, porque nesse horário você já não pode vender mais bebida alcoólica. Aí eu falei, pô, legal, né? O vírus aí, ele só chega a partir das 8 da noite. Antes das 8, pode vender de boa aqui, mas na hora que você começou a vender cerveja às 8 da noite, o vírus veio e começa a atacar. O Dória mandou... O que aconteceu depois que o secretário te ligou? Qual foi a sua posição? O que você sentiu na hora? Cara, num período eu tive que revogar o decreto,
Mas depois eu soltei outro, porque eu achei que eles iam, não, agora os caras vão ouvir. Não ouviu? Aí eu fui pra cima, mas aí quem derrubou foi o MP, o judiciário, porque hoje o prefeito não manda nada. Quem manda no Brasil hoje não é presidente. Os governadores ainda têm muito bem aparelhado o Estado, então aqui o PSDB aparelhou muito bem. Então, promotor e juiz aqui no Estado de São Paulo, eles batem continência, né, na cara dura, principalmente promotor. Eles batem continência para tudo que o governador fala. O que o governador fala é lei, é regra. E quem manda no Brasil hoje é o judiciário. A coisa começa lá no STF. Caramba, então, a partir do momento, eu já não podia fazer mais nada. Se eu fizesse um decreto, os caras derrubavam. O promotor pedia na canetada e já derrubava. Eu fazia um decreto de manhã, na hora do almoço, já tinha uma recomendação administrativa do promotor mandando suspender o decreto. Caramba, Só que ao mesmo tempo que tinha governador te pressionando, promotor te pressionando, juiz te pressionando, nenhum desses caras se oferecia para ajudar. Era tudo no teu rabo. Era tudo prefeito. Você que se vire, mas ó, se você fizer uma coisa que a gente não gostar, a gente vai te foder. Era só isso. Promotor da minha cidade, que me deu a multa de 40 mil, ele recebeu em dezembro, que a cidade estava trancada e o Dória estava fechando tudo. Você mandou abrir. Mandei abrir. Em dezembro, que ele estava proibindo todo mundo de trabalhar, e o meu decreto ele derrubou, porque eu tinha autorizado todo mundo a trabalhar, e ele derrubou o decreto, ele recebeu 54 mil reais de salário. Caramba. Porra. Cara, é fácil falar, né, velho? Que delícia ficar em casa com 54 mil por mês. Eu queria ficar em casa com 54 mil por mês. O único poder nesse país que não deu uma vírgula, um tostão para ajudar a pandemia, se chama Poder Judiciário e Ministério Público. Que nem é poder, mas já se sente como se fosse esse MP. Eu falo que eu não respeito mais promotor. Não tenho respeito nenhum por promotor. Não tenho. Porque hoje promotor em São Paulo é puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, assim como a Assembleia Legislativa. E eu sou advogado. Sempre respeitei promotor. Eu sei que a justiça é fundamental para uma democracia. Não existe democracia sem um judiciário independente e forte. Mas quando o judiciário começa a se politizar, é só buscar lados, cara, benefícios próprios e tal. Quando que o Dória, nos decretos que ele fazia, ele justificava a ciência que ele falava? Ele não justificava. Tinha vez que ele fez no ano passado. É engraçado o Dória indo na mídia, né? Não. Com a máscara, com aquela feição Você dele. viu no ano mais passado, calminha quando chegou ali? em 2020 para 2021, ou foi 2021 para 2022, eu não me lembro agora. Tá. O cara chegou a fazer o seguinte, olha, até sexta-feira vai ser fase verde, fase amarela, sei lá. Chegou no Até domingo, hoje o povo não entende essa fase. que é virada de ano e é Natal, chegou aí vai ser fase vermelha. Aí depois volta pra fase verde de novo. Cara, que ciência tem nisso aí? Me mostra. Eu nunca vi um promotor ou um juiz questionar isso aí. Promotor e juiz só questionava quando algum prefeito tentava dar liberdade do pessoal trabalhar. Então, você tem hoje aqui, por exemplo, um judiciário muito aparelhado, principalmente o MP, e aí você acaba tendo um cara que bate de frente com o governo, o cara leva fumo. E você teve consequências? Cara, eu tive 40 mil de multa. E aí, eu falo pra você, eu fui multado por quê? Por ser bandido? Por ter roubado? Por ter cometido crime? Pelo Ministério Público? Não, pelo MP. Eu fui multado porque deixei o povo trabalhar. E a minha multa de 40 mil reais era menor ainda que o salário do promotor, que ganhava 54. Caramba, quanto era o salário do prefeito de E aí Mirandópolis? 14 mil, nem isso. Dava 13 qualquer coisa. Caramba. E aí eu vou te falar, o único poder, tem judiciário, você tem legislativo, você tem executivo. São os três poderes que são os pilares da democracia do Brasil. Eu vi um monte de vereador em várias cidades, vereador renunciando salário para ajudar a população, cortando gasto de Câmara. Eu vi um monte de prefeito cortar recurso de secretário. Legislativo e executivo, os caras cortou na pele. Fala se o judiciário fez um sacrifício e é o poder que mais dá gasto pra gente. Sim, sim. Porque você não tem comparação o salário de um juiz com de um deputado. São os maiores Ou salários de um prefeito. do Brasil. Os né? maiores salários do Brasil. O teto do teto, promotor né? e juiz. Fora as regalias Um juiz de e os benefícios Mirandópolis, que os caras um têm, né, promotor velho? de Mirandópolis, ele ganha mais que um deputado aqui da Lesp. Qualquer promotor de qualquer cidade, ele ganha mais que o prefeito. E ganha muito mais.
Porque você não vê o prefeito ganhar 20 mil. Não tô dizendo que o prefeito ganha mal. Tá. Mas o promotor ganha no mínimo o dobro que ele. Caramba. E aí eu te falo, os caras ficaram quase 2 anos em home office. Home office mesmo. Home office. Os caras eu nunca tive um promotor tentando me ajudar. Prefeito, eu vou aí fazer uma reunião com você pra te ajudar, Eu nunca tive isso. E eu nunca vi um promotor ou um juiz abrir mão de alguma coisa pra ajudar o pobre na pandemia. Você conversou com alguns prefeitos de cidades do interior? Todo mundo passou pela mesma coisa. Você chegou a se relacionar com eles, conversar, trocar as ideias? Aconteceu isso também nessas cidades? Você sabe qual que era a unanimidade que eu ouvia dos prefeitos? Todos, inclusive prefeitos do PSDB. Cara, esse Dória é um filho da puta, mas eu não posso falar nada. E eu não posso fazer nada. Ou é porque tinha rabo preso, ou é porque tinha medo do MP. E eu entendo, porque se qualquer prefeito que fizesse alguma coisa ia levar paulada. Ou medo de perder recurso. Ou porque ele também não queria ser avisado, porque o cara muitas vezes deve. Eu não devia nada, então não tinha que ter medo. Sentou o pau. E eu torava o pau. Só que era unanimidade. Uma vez eu ouvi de um prefeito do PSDB, ele falou assim pra mim, Sodário, eu não posso te falar, mas do PSDB, da minha região, ainda bem que tem você. Ainda bem que existe o Sodário pra falar pro calcinha apertado que a gente não tem. Quer falar, mas não pode. Ó, não fala da calcinha apertada não, cara. Que você veio de slim aí hoje aí, eu vim de slim, né? Veio de slim, pô. Vou ter 45 e 18. Então, era unanimidade isso aí. Sim, velho. Felizmente, né? Hoje o Dória é cachorro morto, mas eu acho que a gente precisa lembrar de tudo que aconteceu na pandemia. Primeiro para a eleição desse ano. Certo. Primeiro para entender que nós vimos uma coisa que pode acontecer de novo a qualquer momento. Qual que é o presidente que a gente quer ter? Um que defenda a liberdade ou um que defenda que o Estado é quem tem que dizer o que você pode ou não fazer? E ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar de cada um que fez o que fez e cobrar agora. Cara, é absurdo. É absurdo. Você vê o que foi feito, por exemplo, aqui em São Paulo. Você vê a Assembleia Legislativa, tirando lá uma meia dúzia de deputados estadual, sim, que é a sim. oposição, você tinha todo mundo quietinho pro que o governador fazia. Aí agora, esses pelego desses deputados tá indo tudo lá pro interior, tá indo rodando aqui na capital e tal, com cara de bonzinho e de santinho para pedir voto da população mais uma vez. Aí eu falo pra você, cara, é isso que a gente merece realmente? Isso é louco, velho. Porra, você ter cara que por benefício bater continência pra tudo que tá errado. E eu dizia toda vez, se for pra ser prefeito e fazer igual todo mundo, eu prefiro não ser. Se for pra ser prefeito e trancar todo mundo em casa, bater continência pra governador, cometer crime, cometer ato ilegal, porque o que aconteceu no Brasil com respaldo do STF foi algo inconstitucional. Uma delas é proibir as pessoas de se locomover na rua. Isso não existe. Isso é inconstitucional Isso na lei. só pode ser feito no estado de sítio. Estado de sítio. E quem pode declarar com aprovação do Congresso estado de sítio é o presidente da República. Aí você tem o STF... Através de um decreto federal, né? Que cria a lei, porque hoje o STF do Brasil, ele cria a lei, ele manda na lei, e se a Câmara ou o Senado faz uma lei, ou o presidente faz uma lei que eles discordam, eles derrubam a lei. Então, isso aí, mais uma vez, não quero te cortar, mais uma vez volta eu aqui na posição de votante, de pessoa comum, simples. Como acreditar na política, Sodário? Porque, cara, o legislativo cria as leis. Chega no Congresso Nacional, vai para o Senado e de lá chega no Judiciário. Aí o Judiciário pega aquilo ali. Eles têm o poder de vetar, não é vetar a palavra, né? De interromper aquilo, de aprovar aquilo. Então, desse ponto de vista, não fica algo muito pessoal, dependendo de quem constituiu isso, de quem aprovou isso. Cara, não é... No que acreditar, os caras só aprovam aquilo que eles querem. O foda é que se a gente não acreditar, vai ficar pior.
Certo. Hoje o Brasil, eu Então acho temos que mudar o judiciário. E quem pode fazer Então, isso? É isso que eu Né? ia dizer. No Brasil, a gente tem uma grande chance hoje. E a população precisa lembrar disso. O único que pode fazer alguma coisa em relação aos ministros do STF, e qual que é o problema hoje? É que o mau exemplo ele vem de cima. Porque assim, mais uma vez, olha o Timóteo cortando. Porque vamos analisar a teoria de Montesquieu, né? A teoria dos três poderes, certo? Eles são harmônicos entre si, mas eles não têm... eles não podem se conflitar. Não. Eles só são harmônicos. Essa é a Exato. teoria, né? Nenhum é maior que o outro. Nenhum é maior que o outro e eles não podem se confrontar. Tá. Cara, analisando o seu discurso, eu vejo que cai por terra essa teoria política e quem tá mais alto é o judiciário. Exato. E ele interrompe. O judiciário ele não pode mexer no intervir no legislativo, cara. Mas o problema... Nem no executivo, nem que é o no que mais executivo. acontece. O problema no Brasil é que o mau exemplo vem da alta corte. Hoje você vê o Bolsonaro, ele é atacado todo dia. Todo dia todo mundo fala que o Bolsonaro tá causando esse desgaste entre os poderes. Porra, mas peraí. O Bolsonaro faz uma lei, o Bolsonaro solta um decreto, o ministro vai lá e derruba. Isso aí não é causar problema com o executivo? O ministro Será foi colocado pela antiga gestão. Será que o STF não tem culpa nesse cenário que tá? Presidente, legislativo, executivo e judiciário? Será que a culpa é só do Bolsonaro? Porra, o cara... Esses dias os caras... O Alexandre de Moraes... É engraçado demais. Esses dias, o Alexandre de Moraes... O Xandão. Xandão? O cara derrubou. Olha o que o Alexandre de Moraes fez. O Bolsonaro fez um decreto para reduzir o IPI. Tá. Reduziu por decreto que ele tem esse direito, essa prerrogativa. Acho que foi o Randolfo Rodrigues. Foi lá, entrou com uma ação no STF. Derrubou. O Alexandre de Moraes suspendeu o decreto na canetada. Ele suspendeu o decreto Bolsonaro. Aí eu falo pra você, Bolsonaro fica... Esse cara é maluco, né, O Bolsonaro fica puto. O Bolsonaro vai lá e fala umas besteiras. Mas, porra, a culpa é do Bolsonaro? O Bolsonaro agora vai... O que vai ter que fazer, o que o prefeito e presidente tem que fazer agora, é antes de fazer alguma coisa, todo dia de manhã ir lá bater no STF, bater lá no... Por favor, vocês podem... Hoje, eu sou prefeito, eu sou o presidente da República, aqui é o presidente Bolsonaro, eleito pelo povo. Deixa eu falar pra vocês, hoje eu vou fazer esse decreto, eu vou mandar essa lei e tal. Vocês podem olhar aí se eu posso fazer? Vai ter que fazer isso, cara. Porque os caras tá metendo a caneta em tudo. E aí que eu volto a dizer o que eu tava falando. Hoje nós temos uma grande oportunidade, porque o mau exemplo vem de cima. Nós vamos eleger 1/3, reeleger, dos senadores. Porque é o Senado quem pode fazer... Isso é uma estatística inevitável. É inevitável, porque todo estado vai eleger um senador. Perfeito. Hoje você já tem dos 81, você já tem uns 30 lá que topa fazer impeachment do Alexandre de Moraes, por exemplo. Cara, pra você eleger... Lembrando que você pode impeachment qualquer servidor público. Qualquer um. De qualquer cargo específico. Qualquer um. Inclusive o judiciário. Inclusive o ministro do STF, o juiz, qualquer Perfeito. O processo de impeachment de um ministro, ou a mera pedido de esclarecimento, ele só pode ser feito pelo Senado, que é quem aprova. Cara, é um ano fundamental pro Brasil mudar. E pode mudar especialmente com o Senado. A população precisa entender que, cara, você vai votar? Você já escolheu o seu senador? Não escolhi. Então a primeira pergunta que você tem que fazer para ele é o seguinte: você apoia abrir um processo de impeachment contra algum ministro da STF? Essas eleições são mais importantes que quase todas. Todas? São importantes demais, né, cara? Se hoje você já tem uns 30 lá quase que apoiam. E eu não tô dizendo isso pra limitar o poder de STF. Não, o STF é fundamental, cara. Não existe democracia sem uma Suprema Corte. O Estado nasce... Não existe. Agora, a Suprema Corte, ela tem que ser ilibada, ela tem que ser isenta e ela não pode intervir em outros poderes. Só o fato de você ter um ministro em uma canetada intervindo numa decisão do Executivo, isso já é motivo para impeachment. Caramba, cara. E o pior, como a gente falou de harmônico, quando a Constituição ela fala que os poderes têm que ser harmônicos, ela quer dizer o quê? Que nenhum é maior que o outro. Que nenhum é maior que o outro. Você viu que se não me engano foi o Barroso, ele declarou Barrosão. lá na Europa, em uma palestra,
que o judiciário do Brasil, ele é um poder moderador. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Poder moderador é o poder que Dom Pedro II tinha. Mais antigo da história. Era o poder que tinha na monarquia. O que era o poder moderador? Você tinha os 3 poderes e acima deles você tinha o imperador, o monarca. Estamos falando do Se império, os pô. poderes tivessem algum conflito, quem resolvia o conflito era o Dom Pedro, era o monarca. Isso já teve no Brasil, Sim. no século XX, no século XIX, em 1800 e bolinha. Isso não existe mais. Mas o judiciário, ele se considera. Quando você vê essa frase do cara. salvo engano, do Barroso, Isso é muito perigoso, ele deixa cara. explícito que o judiciário se considera um poder acima dos demais e ele tem que intervir no que executivo e legislativo fazem. Eu vi prefeito soltando decreto ser derrubado. E aí eu vi prefeitos, eu não cheguei a fazer porque eu sabia que ia derrubar também, mandando lei para a Câmara, autorizando alguns tipos de comércio de abrir. A Câmara ia lá, aprovava a lei. O juiz da cidade ia lá e derrubava a lei que a Câmara aprovou. Cara, isso não existe. Isso é um crime. Fora que o STF também não é a maior constituinte com juristas, né? Como pode um cara, ministro, que não é jurista. Que não é jurista. E que não é juiz também. Que não é juiz. Que não é juiz. Ou seja, se não é jurista, não é juiz, A maioria não compreende o direito. O único que é juiz que eu saiba hoje lá Mano, é o Fux, velho. o atual presidente. É o único que é Cara, juiz. isso que é revoltante. Isso que é revoltante. Agora, em vez da gente só bater na árvore, como arrancar o fruto? Qual é a solução pra isso? Bom, Porque que se você olhar é impossível. Estados Unidos deu um exemplo muito bacana. Estados Unidos, eles têm a Suprema Corte lá, e lá são, aqui são 11, lá são 9. Lá eles falam juiz da Suprema Corte. Tá. Lá, antes do mandato do Trump, você tinha 5 juízes progressistas, né, e 4 eram conservadores. Aí, quando o Trump assumiu, acho que era o mais velho dos progressistas, ele morreu. Certo. E o Trump nomeou um juiz conservador. Então ficou 5 conservadores e 4 progressistas. E aí as pautas do Trump, as pautas mais conservadoras, que eram as pautas escolhidas pela população na eleição, elas eram respaldadas. No próximo mandato presidencial, o Bolsonaro de cara ele já nomeia 2 ministros. Porque 2 vão se aposentar pela PEC da Bengala, que tem lá, que é 75 anos. Então você já vai ter 2 se aposentando. Bengala. Você imagina o Lula nomeando mais 2 ministros da STF? Poxa vida, velho. É isso que eu tô dizendo. A coisa começa por lá e essa eleição desse ano, cara, ela é crucial. Ela é crucial. Se você vê hoje os 2 ministros que mais estão tendo bom senso nas decisões, quem são? Nunes Marques e, apesar de eu discordar de algumas coisas que ele já fez, esse último aí, o André Mendonça, que o Bolsonaro nomeou. Porque foi uma nomeação muito mais técnica do que política. Exato. E são caras que têm um perfil mais conservador. Certo. O cara que é conservador, ele entende que o judiciário ele precisa se colocar no seu lugar e respeitar os outros poderes. O cara que é progressista, não. O cara que é progressista, ele faz o vale tudo para valer aquilo que ele pensa. E vale utilizar o judiciário para ferrar com o executivo, para ferrar com o legislativo. Vale dar uma de Fachin, por exemplo. O Fachin, ele era militante do PT. Cara, o Fachin era declaradamente, O Fachin era militante do PT. Com as ações. Qual que você acha que vai ser o viés do cara agora? Você tá louco, cara. Então, é muito isso perigoso. é óbvio, Eu acho cara. que cabe a E gente eu vou te pensar falar uma coisa, eu não como- quero o Bolsonaro nomeando militante também, não. Certo. Eu não quero o Bolsonaro chegar no ano que vem isso- e nomear um cara que é militante do bolsonarista. Eu quero que ele nomeie um cara com um perfil, claro, conservador e, acima de qualquer coisa, um cara que seja constitucionalista. Então, Soldado, isso é uma coisa interessante que você falou. Eu não sou bolsonarista. Mas, cara, eu não sou ideológico da esquerda. Sim. Não votei, não voto, sou contra. Cara,
Mas eu analiso o campo político, né? Porque, eu estudei história, filosofia, política, então acredito que eu entendo um pouco daquilo que eu tô falando. Eu acho que um dos problemas hoje no Brasil, eu sei que isso não é um assunto tão difícil de entender, é a questão da polarização. Eu acho, o que eu entendo, me corrija se você for contra o que eu tô falando. Os radicais, cara. O radicalismo de um lado, o radicalismo da esquerda, o radicalismo da direita. Assim, você não acha que o Bolsonaro ele não é radical um pouco naquilo que ele fala? A política que ele emprega nesse sentido não é uma crítica, é uma posição. Não, entendo. Acho que o que o Brasil nesse momento precisa é de um certo equilíbrio. Entendeu? Não, Essa é a minha posição. Porque a polarização, cara, em todo o tempo da história destruiu tudo, velho. Eu acho que extrema existe na direita e existe na esquerda. Então, do mesmo jeito que você tem uns esquerdista extremo que vai lá pedir PCdoB, que vai lá com bandeira de Lenin, Stalin e não sei o quê, você tem essa ala bem extrema na esquerda, você tem um cara que vai lá pedir intervenção militar, que é um cara extremo na direita, AI-5. Porra, um cara... Aí eu vou falar igual o Bolsonaro falou, um cara desse aí, você tem que ter mais dó do cara do que o cara, você quer... Que acabam sendo do mesmo lado, cara, se você olhar. É dois extremos. Dois extremos são iguais. Cara, regime militar, eu discordo de falar que foi uma ditadura, mas, cara, já foi, passou. Era um momento totalmente diferente. Era uma outra época. Outra época, outro contexto. Sabe, era um outro contexto. Uhum. Cara, não para de dar uma de maluco. Perfeito. Então você tem esse extremo. Mas o que acontece em relação a esse, vamos dizer assim, esse grupo mais conservador e muitas vezes bolsonarista? Cara, a esquerda no Brasil, principalmente depois de 85, ela falava sozinha. Ela gritava sozinha. Pergunto pra você, qual foi o presidente de direita que o Brasil teve pós-85 antes do Bolsonaro? Nenhum. Falam que o Collor, que era de direita, cara, não era. Não era. Ele era um cara mais de centro e tal. Aí e eu falo mesmo pra assim, você, ele tinha... O Raimundo Faoro fala muito sobre a posição dele, do que ele era detentor, a família dele. Então, cara, é o mesmo lado do pano. Exato. Né? Então eu falo assim, a esquerda, ela por muito tempo, ela gritou sozinha. Foi situada também, né? Não, e chega uma hora, cara, que isso incomoda, isso desgasta. Com certeza. A própria esquerda aflorou esse sentimento porque a população brasileira ela é muito mais conservadora do que progressista. Isso é fato. Isso é fato. Só que o conservador ele tem uma tradição de ser mais quieto, de ser mais calmo. Eu voto no Bolsonaro, mas eu não tô aqui quietinho, mas eu vou votar no Bolsonaro. Já o cara que é mais à esquerda, que é progressista, ele já é mais proativo. Não, eu sou de esquerda, eu sou Lula, eu sou isso ou aquilo. E, cara, essa turma, que é uma minoria, ela gritou por muito tempo sozinha. E a maioria era rechaçada. A gente tinha que bater continência pra tudo. Cara, de repente, os caras incomodaram. De repente começou a aparecer um maluco aqui, aparece outro ali, aparece um Bolsonaro da vida e porra, o que houve no Brasil, especialmente a gente coloca na figura do Bolsonaro, cara, é uma contra-revolução. Ah, mas o Bolsonaro é extremo? Não. Eu acho muito mais extremo o discurso do lado de lá, o discurso que... Cara, olha a esquerda, bicho. Os caras passam pano pro que tá acontecendo na Venezuela. Pergunta pro Boulos. Questiona o Lula num debate. Questiona qualquer cara de esquerda a respeito do que tá acontecendo na Venezuela, do que tá acontecendo em Nicarágua. De Cuba, tá há trocentos anos, do mesmo grupo, faliu um país inteiro, um povo na miséria, e os caras passam pano pra isso. Cara, eu acho isso muito mais extremo até do que um maluco que vai lá pedir AI-5 e acho que ele é um maluco e discordo totalmente disso. Agora, você tem que pegar esse cara e falar assim, cara, eu vou te internar num hospital psiquiátrico e não prender esse cara. Você tem que internar ele no hospital psiquiátrico. Né? Até porque não vai ter AI-5, não vai ter golpe militar em Brasil, isso não existe. Mas o que está acontecendo hoje, e começou com a figura do Bolsonaro, é essa contra-revolução. O esquerdista vai lá e cria lá todes, né? Cria lá que, não, agora é não binário, agora você não pode falar assim, agora você não pode fazer isso, agora... Cara, e a gente tinha que ficar quieto pra isso tudo. Calado. E a gente não podia falar nada. Não, agora é assim, agora é... Cara, já deu.
Então o que tá acontecendo é isso. O Bolsonaro, ele representa o que muita gente pensa. Às vezes algumas pessoas pensam, o Bolsonaro é extremo. Cara, o Bolsonaro, ele fala aquilo que ele é, aquilo que ele acredita. É muito diferente do Lula, que por trás da câmera, ele é aquele cara que fala que Pelotas é a cidade de viado, mas na frente da câmera, ele é aquele cara que fica vendo uma foto de um beijo gay e batendo palma. O Lula é o cara mais homofóbico que existe. Lula é o cara que fala viado. Eu nunca ouvi o Bolsonaro falar viado. Lula é o cara que desrespeita pessoas e que, cara, ele não tem simpatia nenhuma por pessoas que são do mesmo sexo e que tem uma convivência. O Bolsonaro não tá nem aí pra isso. Você quer namorar com outro cara? Você quer namorar com problema seu. A vida é tua. Porque eu acho que o Estado não deve interferir cara, na posição posição faz em de quatro ninguém, paredes, cara, parça. velho. O que você faz em Isso quatro que é um paredes... absurdo, cara. A gente Mas vê essa- na mídia essa imputação, Mas essa é a única pauta velho. que hoje os caras falam. Então, se imputa isso. Entendeu? O que você deve ser ou fazer. Cara, isso Cara, é problema de cada um, Você já velho. parou pra pensar? Você já parou pra pensar? A gente é chamado de extremista por a gente ser contra o aborto. Cara, você já parou pra pensar o tanto de criança que tá morrendo, assassinada dentro do útero da mãe por países que legalizaram o aborto? Isso, cara, você matar uma criança no útero da mãe não é extremo, não é ser extremista. Com certeza. Então, a gente tá sendo meio que contra-revolucionário, mas contra uma extrema esquerda que gritou, falou, impôs, mas, cara, já deu. Você como agora. Cara, eu vou te falar uma coisa pra finalizar. Perfeito. Eu vi essa semana 20 cristãos foram assassinados por muçulmanos. Foi na Síria? Lá, acho que foi Síria, foi pelo Estado Islâmico. Certo, Acho que foi na Síria. certo. Foram decapitados como exemplo para que ia acontecer com quem for cristão lá no país. Aí eu pergunto pra você, o que a esquerda falou disso aí? A esquerda brasileira, a extrema esquerda brasileira, assim como a extrema imprensa que a gente tem, estão preocupados com o cristão porque o cristão fala que família é homem e mulher. Que cristão que você viu matando um gay? Que cristão que você viu matando uma pessoa de uma fé diferente da dele? Não, cara. Cara, isso não existe. Agora, a esquerda, ela fica batendo no cristão. Existiu alguns séculos atrás. Mas há muito século. É a mesma coisa que você falar, cruzada. A religião Vamos lá, matou cruzada. muita Matou gente. muito. Lá na época das Né? cruzadas. Aham. E vou falar mais. As cruzadas, elas começaram como uma forma de você combater na época o islamismo. O massacre islâmico continua E até tem hoje. histórias que líderes islâmicos compravam, pagavam líderes da Europa para promover guerras para ter benefício próprio. Exato. Né? E esse massacre Mas islâmico... o extremo da religião matou muita gente. Matou muita gente. Matou muita gente, ainda como mata hoje. E mata até hoje. Só que hoje você não vê hoje. cristão matando cara que é muçulmano. Você não vê um cristão matando um cara que é budista. Você não vê um cristão matando um homossexual. Cara, o Brasil é o país onde se mais tem liberdade. Pluralidade. Pluralidade. O Brasil é o país que ninguém tá nem aí porque você faz com o teu rabo. Desculpa, mas o termo é esse. A verdade, pra usar o termo claro, é esse. Mas o pessoal faz questão de expor o rabo e falar sobre isso. Somente se dá uns likezinhos, né? Olha, eu sou gay, tudo bem? Olha, eu quero... eu sou não binário, agora eu não quero que você me chame mais de Everton. É a Everton e eu sou não binário, eu não tenho... Ah, gente, pá, E o duro é os processos. Você falar... Você falar já é crime. É crime, né, cara? Entendeu? Você falar já virou crime. Tá errado isso. Tá errado. Eu sempre digo que, cara, não existe, por exemplo, vida sem família. Sem homem e mulher. Indo por esse ponto, você já está começando a trazer aqui na mesa as suas ideias e a sua posição política, né? Você terminou o seu mandato como prefeito? Não, eu renunciei. Terminou? Por que você renunciou? Porque a lei eleitoral ela exige que você renuncie 6 meses antes da eleição. Por conta da sua pré-candidatura. Caso você queira concorrer na eleição. Legal. Então, como eu saí para ser eventualmente candidato a deputado estadual, eu precisei renunciar ao mandato. Perfeito. E agora você é pré-candidato. Pré-candidato.
Beleza, vamos lá. Então você é pré-candidato como deputado estadual. E aí você está colocando na mesa até algumas posições suas, né? Sobre o que você pensa acerca da política. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você renunciou como prefeito, né? Mas você não pode voltar? Não. Como que funciona isso aí? A lei eleitoral, ela obriga o prefeito que ele quer sair para um cargo diferente daquele que ele tá, o executivo, ele precisa renunciar do mandato. Tá. Você só não renuncia, você só se afasta quando você é vice-prefeito. Então, o vice-governador, por exemplo, o vice-prefeito, ele não precisa renunciar, ele precisa só se afastar. Já o prefeito ou o governador, no caso, o Calcinha queria ser presidente, não vai ser, mas queria ser, ele teve que renunciar ao mandato. O prefeito, no caso eu, tive que renunciar ao meu mandato. Né? Os vice volta tudo. Os vice volta. O prefeito leva fumo. Caramba, É velho. tudo ou nada. Caramba. Ou você é, igual no meu caso, ou 1º de janeiro eu sou deputado ou eu sou desempregado. Aí tem que ter muita coragem, velho. E você é um cara polêmico, né, meu? Você onde vai, entra com os 2 pés na porta, mano. Cara, eu levei, desde que eu assumi a prefeitura de Mirandópolis, eu levei uma nova forma de fazer política. Eu acredito que a política ela é a forma de você melhor consolidar o sonho de uma população, o sonho das pessoas. É pela política que a gente resolve quase todos os problemas do mundo. A gente não resolve todos, mas quase todos a gente resolve. E a gente precisa Política é um entender instrumento isso. sensacional. Cara, é pela política. Tudo numa cidade passa pelo prefeito. Tudo num estado passa pelo deputado, passa pelo governador. Tudo num país passa pelo presidente. A forma com que o presidente conduz a economia é o que vai fazer os caras trazer empresa para cá, os caras tirar a empresa daqui, os caras investir, os caras deixar de investir. É a forma com que é conduzido o país. Perfeito. Então tudo passa pelo presidente. Eu sempre disse que eu queria sempre fazer, e foi o que eu fiz em Mirandópolis, uma política diferente do que era feito. Eu não sou de esquerda, cara. Mas eu sou o cara que mais pensa na área social. Eu não sou de esquerda, mas quando você, mesmo sendo de direita, quando você prioriza fazer investimento, você regularizar a conta pública, você fazer uma gestão séria, com austeridade fiscal, você gastar aquilo que você pode gastar, você usar o dinheiro público para a população, cara, você vai. Quem sai mais beneficiado nisso é o mais pobre. É o mais pobre, cara, é a população. E a gente muitas vezes não entende isso aí. A política como instrumento deveria reger isso, né, cara? E é pela política que a gente consegue fazer isso. Pra gente ir falar um pouco da sua pré-candidatura, teve um caso da seca lá na cidade. Cara, acabou a água na cidade. Como que foi isso aí, cara? Acabou a água na cidade, lá tem uma autarquia de água que sempre teve um investimento, má gestão, pouco investimento. É o típico município brasileiro, né? Mal gerido, não se investe onde tem que investir, não se faz o que tem que fazer. E aí acabou a água na cidade, a gente foi modelo de crise hídrica. Mirandópolis saiu no Bom Dia Brasil, no Bom Dia São Paulo, saiu tudo que é lugar, porque não tinha mais água na cidade. Caramba. E aí a gente precisou pegar os caminhões-pipas, né? E isso foi no ano passado. A gente precisou pegar caminhão-pipa e ir lá encher caixa de água. Cara, eu sou o prefeito da cidade. Eu não vou ficar na minha casa vendo a coisa acontecer. Eu ia no caminhão-pipa e ajudava o pessoal a subir na caixa de água e encher. Que legal. Eu ia lá e ficava acompanhando. Enquanto o caminhão-pipa estava trabalhando, eu ia lá ver um, ia lá ver outro. Cara, eu fazia isso. Isso é ser prefeito. Isso é ser servidor público. Isso é ser um político. É você entender a dor do outro, entender aquilo que o outro está passando e se colocar no lugar do outro. Então, é essa forma de fazer política que eu digo que as pessoas precisam. Por que eu briguei com o Dória? Porque o Dória, quando ele fazia o que ele fazia, ele não estava pensando na população. Ele estava pensando nele, no ego dele, no nas cargo, empresas dele, na empresa dele, no futuro dele. Mas a população... Cara, você vê essa pandemia aí, o cara... Cara, politicamente, que eu me lembre, historicamente, o Dória foi o cara que mais caiu do cavalo com tudo que falou, né, velho? Mas o Dória, ele tinha tudo para ter um sucesso brilhante.
Ele foi eleito prefeito de São De amado a Paulo. odiado, cara. No dia que ele foi eleito prefeito de São Paulo, eu estava lá no comitê do PSDB. Em 2016. Eu estava lá na frente dele, batendo palma e gritando. Porque eu vi, ele tirou um cara que era do PT. Imaginei que era o cara que ia fazer a mudança. aquele discurso de não receber Foi salário. um péssimo prefeito de São Paulo. Fez muito marketing. E como governador, eles, com 2, 3 meses que ele assumiu com o Bolsonaro, já passou a perna no Bolsonaro. Ele antecipou muito a campanha dele. E 2 caras que fizeram isso de forma grotesca. Ele e o Witzel. O Witzel foi outro. Os dois, eles... O cara era governador, mas já queria ser presidente. Ele estava prefeito, ele não queria ser prefeito, ele queria ser governador. Como governador, ele não queria ser governador, ele queria ser presidente. Ele não soube esperar o tempo. Exato. Você pode tudo ser... bem, você querer galgar patamares. Mas, cara, na política, você tem que entender que fidelidade... Com duas povo, coisas que é assim, não é com partido. Não, com tudo. Com tudo. Com o povo, a primeira fidelidade é o povo. Mas você também tem que ser fiel às pessoas que te ajudam, às pessoas que estão contigo. Fidelidade e gratidão na política, cara, isso conta muito. Você tem que ser grato ao povo por ter te colocado lá. Eu falo, hoje eu sou grato o resto da minha vida à população de Mirandópolis. O Dória, ele só se elegeu governador por causa do Bolsonaro. E no caso agora, como pré-candidato a deputado estadual, você continua residindo em Mirandópolis resido lá. E continuará residindo lá. Sim, eu caso seja eleito, eu preciso estar também aqui em São Paulo. Claro, eu já morei em São Paulo 3 anos, então aí eu vou ter que morar aqui e lá. Eu vou ter que ficar nas 2 regiões. Mas, assim, deputado estadual é o Estado. Eu sou do interior, eu tenho um conhecimento muito maior do interior que um deputado que seja da capital. Certo, legal que você pode representar não só Mirandópolis, mas todo o interior também ali, ajudando, auxiliando. E também a capital. E a capital. A gente, muita coisa passa por coisas regionais, mas tudo que for pro estado, independente de onde o deputado ele vai votar, cara. Vai passar pela mão dele. Então, eu vi, por exemplo, nesse último governo que teve, quem mais foi prejudicado foi o funcionário público aqui no estado. O funcionário perdeu uma série de direitos. Você vê o que o Dória fez? O Dória chegou a criar... Agora, se você trabalha, se você está na ativa... Eu conheço o modelo previdenciário no Brasil. A previdência brasileira, ela é falida. Isso seja na União, seja o INSS... Perfeito. Por quê? Porque você pega o dinheiro de quem está pagando agora para pagar quem já está aposentado. Ou quem está recebendo pensão. É diferente de uma previdência privada, que você age como meio que um fundo de investimento, que você investe aquele dinheiro e você monetiza, você faz aquele dinheiro render, e aí você, com esses rendimentos, você paga conforme as pessoas vão se aposentando. A Previdência Pública brasileira, ela não age assim, em regra. E o Dória, ele me fez uma lei que agora o cara... tá trabalhando, tá nativa, ele tem que descontar 14% para a Previdência. E aposentou, continua descontando os 14%. Caramba, cara, isso é grotesco, isso é absurdo. O funcionário aqui em São Paulo, ele tinha direito no ano, funcionário público, a 6 abonadas. Então, 6 dias do ano, uma vez no mês no máximo, você tinha direito a faltar. E você não perdia seu salário. O Dória cortou isso. Então, e a Assembleia Legislativa, os caras aqui, todo mundo bateu continência. Hoje o deputado que está indo lá de bonzinho na cidade, isso e aquilo, foi o cara que votou para cortar isso aí. Foi o cara que votou para fuder com o funcionário. Então, é muita coisa que passa pelo deputado e que, independente de onde o deputado estiver, de onde ele morar, cara, se você não votar num cara, se você não apoiar um cara que tem esse viés, que entenda isso aí, mais 4 anos na mesma merda. É mais 4 anos desse jeito. E essa é a sua proposta. Chegar e a gente não pode falar de proposta ainda, mas eu falo, o meu viés é esse. É nesse sentido. O que aconteceu, o que se fez, desde servidor até a máquina em si. O Dória falou que ia privatizar, ia fazer isso, ia fazer concessão. Cara, o que foi feito disso aí? O que foi feito de trazer iniciativa privada para dentro da iniciativa pública? Pelo contrário, a gente teve no governo do Dória, no governo do PSDB, a gente teve o Estado cada vez mais controlando a vida da população.
cada vez mais enchendo o saco. Porque o Estado, a gente tem que entender o seguinte, o Estado é um pé no saco. Um pé no saco é chato. A gente vai ter que ter. Mas quanto menos ele apertar, melhor. Sim. Dói menos. Então, assim... É necessário, aquilo né, velho? Não, o Estado é necessário, mas, cara, eu falo de mim, o pessoal falava pra mim, mas, o Sodário, você não faz muita lei, né? Não, eu não faço lei. Só faço quando precisa. Porque lei, ela não é criada pra dar direito, ela é criada pra tirar direito. A lei, ela é criada pra regulamentar. Regulamentar é você proibir. Mas não proibiu tudo. Pode fazer? Pode, mas você não pode fazer desse jeito. Você não pode fazer assim, você não pode fazer assado. Se você pensar vê nesse cidade ponto, pequena, você tem... menos Estado é muito melhor. Menos Estado é menos muito... Estado, Cara, eu era um mais... prefeito, eu fui um prefeito que não fazia lei. Eu só fazia quando era preciso. Caramba, Aí o pessoal vinha lá, tinha vereador que vinha lá com lei proibindo o pessoal de fumar narguile. Lei proibindo de soltar fogos. Cara, eu não fumo narguile. Eu nunca soltei um fogo, mas deixa fogos na minha fumar, vida. Mas, porra, o cara tá fumando... Tá contra a Qual vida? que é o a problema? Vida de outrem. O cara que tá fazendo a lei proibindo de fumar narguile fuma cigarro. Não tô falando de droga, tô falando nada disso. É o narguile que nego fuma lá na rua. Aham. Os caras queriam fazer lei pra proibir. Eu falei, porra, cara, eu Caramba, não vou passar isso aí. Sodário, muito obrigado, velho, por sua presença aqui com a gente. E eu queria te pedir, você é um jovem, né? Assim como eu. Tem uma trajetória muito grande política, isso é evidente, é claro, né? Vai nessa força aí, com esse ânimo, com essa garra aí. Valeu. É isso aí, mano. E eu queria que você deixasse para os jovens, porque os jovens hoje parece que tá mudando isso pra caramba, mas nós vimos de muitos anos pra cá a falta de compreensão política dos jovens, a falta de interesse. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a juventude, para as pessoas, dando aí uma palavra de esperança aí para a galera. Eu acho que tudo que está acontecendo hoje é o que vai refletir lá na frente. Muita decisão que é tomada hoje pelo prefeito, pelo governador, pelo deputado, pelo presidente, ela não vai surtir efeito necessariamente agora. Ela vai surtir efeitos lá na frente. E o que a gente precisa pensar é qual o país que a gente quer lá na frente. Qual que é o estado que a gente quer lá na frente. E isso tudo passa pela política, né? Quando você... mas eu não gosto de política. Cara, quando que você não gosta, você tá dando oportunidade pra um cara que gosta, e gosta pra cacete. O cara que tá lá fazendo coisa errada, ele gosta muito de política. Isso é verdade. O deputado que tá lá 3, 4, 5, 6, 7, 8 mandatos, ele gosta muito de política. E ele tá lá porque o cara que não gosta vota nele porque deu algum benefício, ou deixa de votar em um cara bom, enquanto outros votam em um cara igual aquele. Então, o futuro, nosso futuro, o futuro dos filhos, passa pela política. E acho que esse é um ano muito decisivo. A gente precisa olhar, especialmente no cenário federal, é só a gente olhar. O que a gente quer? A Argentina, há 4 anos atrás, quase 3 para 4 anos, eles tinham eleito um presidente mais conservador, depois de só esquerdista, e a hora que o cara começou a tomar medidas e entrou no poder, ele expôs o que estava acontecendo. E aí, a hora que ele expôs, naturalmente você vai ter o remédio amargo. Com certeza. E aí tiraram o cara e colocaram de novo os esquerdistas. Hoje a Argentina tem a maior inflação da América inteira. Maior que a da Venezuela. A Argentina, que era um puta país. O Chile elegeu um presidente de esquerda. Vai ver o Chile. Bolívia, greve, crise, isso e aquilo. Venezuela, mesma coisa. O Brasil, a gente tem o mesmo cenário. Ou a gente volta para trás, ou a gente continua com um remédio amargo, mas tendo um Brasil que muito diferente do que era. Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha esse senso político e entenda que tudo que a gente fizer agora vai refletir no nosso futuro lá na frente. É isso aí. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Estamos à disposição. Mais uma vez aí, obrigado por ter vindo tão longe aí, falar com a gente, dar essa oportunidade. E você que ficou até o final desse episódio, muito obrigado. Não se esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar para o maior número de pessoas e tamo junto até o final. É nóis.